Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui para mais um episódio do Sellers Cast. Tô aqui com outra peça rara aqui, um craque do canal de distribuição para a gente bater um papo hoje. Já vou apresentar esse cara aqui para vocês, mas antes aqueles recadinhos paroquiais, né? Antes de mais nada, para quem tá pegando esse aqui como primeiro episódio, meu nome é César Duro, sou CEO da Sellers, né? Tô aqui nessa jornada de trazer um pouco mais de inteligência e tática através da tecnologia para que a gente possa gerar mais resultados, né? E para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, aperta te inscreve aqui no nosso canal para estar atento a tudo que a gente está gerando de conteúdo. Toca o sino aqui para não perder nada. E para quem está aí nos streamings, né, e qualquer outras plataformas, se entendeu que esse conteúdo pode ajudar mais alguém que você conheça, compartilha, comenta. Se for para xingar, pode xingar. Se for para mandar elogio, a gente agradece também. Se for para mandar dica de construção, a gente fica feliz também, porque o intuito é que a gente tenha uma melhoria contínua e que a gente possa cada vez mais estar entregando material e conteúdo de valor para vocês. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Zé, muito bem-vindo. O Zé é uma figuraça, quase uma entidade do canal de distribuição, cara conhecido por todo mundo. O Zé, ele é fundador e dono aí da New Basca, né, a maior agência especializada no canal de distribuição do Brasil, quiçá do mundo, né? Cara que conhece como ninguém esse canal. Então, Zé, é uma honra pra gente estar aqui, aproveitar a tua experiência, aprender um pouco com a tua visão e te apresenta um pouco aí para quem tá chegando no nosso episódio hoje. Tá bom, César. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Quem me conhece, eu sou desse jeito mesmo, é jeitão do Zé de ser. Eu sou o Zé Roberto, o famoso Zé do mercado. É para aquela câmera? Tá vendo como eu já sou atrapalhado? Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 1. Então tá bom. Eu sou o Zé, conhecido aí no mercado como o Zé da distribuição, do atacado, do distribuidor. A New Basca está no mercado há mais de 20 anos, uma trajetória muito dura como empresário nacional, né? Todo empresário brasileiro, a gente sabe o quanto sofre. E adentrar nesse canal, eu digo que não é para qualquer aventureiro, né? Um canal muito bom. Com o passar do tempo, a gente realmente se apaixona quando a gente gosta do que faz. E é isso. Hoje a New Basca está com 20 anos já no mercado. Isso ativo. Nós temos em torno de 220 distribuidores dentro da casa. Pela uma graça de Deus e pelo nosso trabalho, já estamos fora do Brasil. Estamos em 4 países, praticamente fechado ali na Europa e Estados Unidos também, né, cooperação lá. Mas de forma muito simples, viu, minha turma? Eu falo isso porque é importante falar, né, César? Mas o nosso DNA, eu sempre falo para o nosso time, comecei eu e mais uma pessoa, um colaborador, um time hoje de 32 colaboradores, mas eu falo que a New Basca, a cada tempo, ela vem trazendo inovação, ela vem mudando o seu modelo de atuação com gestão, de forma mais corporativa para o mercado, mas a cultura, o DNA dela não pode ser mudado, que é a simplicidade e a entrega dos nossos trabalhos, e não importa para que tamanho seja o player. O que importa é o nosso comprometimento com o mercado, né? Então, essa é a New Basca. Esse jeito esse é o Zé. de ser. E esse é o Zé. O Zé da New Basca. Zé, primeiro assim, eu já vindo para cá, pra gente gravar, eu fiquei pensando assim, eu sempre é uma característica pessoal minha, eu gosto de biografia, né? Gosto de entender as pessoas, eu gosto de entender a visão das pessoas sobre as coisas e principalmente o que elas carregam da experiência delas, né? Acho que tem um diamante muito grande, né, na vivência, né? Porque uma coisa é o conceito, outra coisa é fazer, né? Sim, e assim, eu imagino que a gente tem assunto para, sei lá, uma série no Netflix. Mas para a gente tentar fazer uma coisa para pelo menos iniciar, como é que o Zé chegou no canal de distribuição? Como é que começou essa história? Primeiro que eu sempre fui um bicho muito esquisito, né? Eu venho de uma família muito simples. Nós somos em 12 irmãos, papai, mamãe. Família muito simples mesmo. Eu tenho muito orgulho da criação que os meus pais me deram. Legal. Nós não tínhamos dinheiro, recursos financeiros e nenhum tipo de conforto, como os nossos sobrinhos e filhos têm hoje, mas a gente teve uma educação muito boa. Mas de todos os filhos
da mamãe e do papai, a mamãe sempre falava que eu era muito esquisito. E realmente eu entendo que eu sou. Porque aos 17 anos de idade, sem conhecimento nenhum, eu já pedi emancipação porque eu já queria empreender. Olha Isso só. sem nenhum conhecimento de empreendedorismo, né? Mas um desejo de empreender. Né? Quando meu pai falou, por que você quer se emancipar? Eu falei, não, eu quero tocar minha vida. Bom, e aí foi. Tentei alguns negócios, não deram muito certo, mas volta-se uma página. Meu amigo, eu sempre fui vendedor. Eu sempre fui vendedor. Eu vendia laranja, eu vendia sorvete naquela caixa de isopor, porque eu precisava de ter dinheiro para comprar minhas roupas, minhas coisas e tudo mais. Então eu sempre gostei disso, né? Eu gostava de vender. Só que eu também não tinha essa concepção que a gente tem hoje, que o seu DNA é esse, é vendas, por exemplo. Né? Hoje eu entendo perfeitamente, acho que eu sou um bom vendedor, eu acho que eu sou. Né? Enfim. 220 distribuidores aí. Só precisa aprender a ganhar dinheiro. Os nossos amigos distribuidores acham que eu estou milionário. Então eu queria um pouquinho do dinheiro deles. Mas enfim. Mas aí, por uma graça de Deus, e a gente não sabe do nosso caminho, né? Trabalhando em algumas companhias como financeiro, olha que coisa, né? Mas sempre querendo crescer na vida, sabe, César? Sempre. Por isso que eu falo que eu sou um bicho esquisito. Enquanto os demais se conformavam com uma determinada situação, eu não me conformava. Mas o conformismo não é aquela coisa de revolta. Não, porque eu acho que a gente tem uma coisa melhor para a gente, né? Enfim. E aí, nesse meio tempo, trabalhando em algumas companhias como financeiro, sempre como financeiro. E apareceu uma oportunidade e eu fui trabalhar numa editora e não deu muito certo porque tem questões de vaidade, essas coisas e tudo mais. E eu saí, fui trabalhar com uma irmã muito querida, mais velha, e ela numa confecção. Não tinha nada a ver com esse negócio. E aí um presidente de uma distribuidora de Olímpia, que infelizmente eles não estão mais no mercado, me achou naquela época que lançaram o celular, que era aquele tijolo. E eu não tinha dinheiro para aquilo. Tijorola. Mas me acharam lá e a gente começou a fazer o projeto, que foi o primeiro catálogo de produtos. Né? E eu falei, porra, mas já tinha experiência também da editora, tinha alguma coisa Imagina, ali. Financeiro. Porra nenhuma, cara. Entendeu? Mas o que me chamou a atenção, aí é importante o público saber, é o seguinte. Eu entrei como financeiro e a minha função era cuidar do recurso financeiro do título editorial, de cada título editorial. Entendi. E num determinado momento, a diretora da companhia chegou em mim e falou assim, olha, eu preciso mandar o César para uma feira X lá na Bahia. A história começou aí. E eu, como vendedor oficial mesmo. Já indo para ir no canal de distribuição. Mas não. Ainda não. Ainda não. Como financeiro dentro de uma editora. Saindo para... Entendi. Ainda não tinha ido para minha irmã. Entendi. Certo? E aí, cara, eu falei, bom, esse título não tem recurso financeiro para mandar o César para ir para essa feira. O César era o vendedor da revista ou do título. E ela olhou para mim e falou, mas você é financeiro. Se vira. A trajetória minha como vendedor começou assim, se vira. E eu falei assim, putz, mas financeiro não traz dinheiro, quem traz dinheiro é vendedor. Eu tinha uma reservazinha, morava numa kitnet, eu faço questão de falar isso para todo mundo. Eu peguei minha reserva e falei que inventei uma desculpa lá, como todo vendedor que mente, entendeu? E aí eu peguei e fui a um cliente fora de São Paulo, não interessa aqui o estado, e eu cheguei lá, coloquei a situação. E era um cliente perdido dentro da casa. Um cliente onde que eu conseguia, como financeiro, enxergar que tinha possibilidade de nós avançarmos em outros negócios com ele. E eu fui lá e fiquei 2 dias, e quando eu voltei, eu falei, pronto, agora o César pode ir à feira. Mas como assim? Eu vendi, dinheiro de hoje, eu vendi 45 mil de anúncio. Uau. Então, ele tem condições de ir na feira. Falou, eu não te autorizei. Falei, mas você mandou me virar. Eu me virei, eu preciso desse emprego. Então, me virei.
E ela me demitiu. Boa. E ela me demitiu. E eu aceitei a demissão. E a partir daí eu fui trabalhar com a minha irmã. Então, minha trajetória começou assim. E depois esse presidente da distribuidora, que na ocasião dessa editora já me conhecia. E é fascinante, César, porque esses homens, ele te enxerga. Ele sabe quem você é. Ele sabe até onde você pode ir. Hoje eu sei disso porque eu olho para um cara e falo, esse cara vai dar um bom caldo. Esse cara não vai dar um bom caldo, esse vai. Pode apostar nesse cara. Isso é feeling, né? Isso é o nosso dia a dia. E aí a gente começou a desenvolver o primeiro catálogo de produtos. Cara, eu não sou formado em marketing, eu não sou formado em publicidade, eu não sou formado em porra nenhuma nesse sentido. E claro que com o passar do tempo, né, aí a gente aprendeu. Vai na prática e a gente vai fazer os cursos, vai se aperfeiçoar. Estudar nunca é demais, conhecimento nunca é demais, enfim. E olha, que divisor de águas. Eu te conheci na SPM, junto com a nossa querida Tânia Miné, nossa professora. Só que eu já fazia trade marketing. E eu não sabia que eu fazia trade marketing. Mesmo lendo livros e tudo mais. Eu falei, porra, mas eu já faço isso. Entende? Enfim. E aí esse diretor... Só falando da minha biografia. Só um ponto, né? Pegando um gancho aí, Zé. Tem muita gente hoje que acha que não tem trade marketing na empresa, mas o trade marketing, ele acontece. Pode ser que não tenha alguém fazendo oficialmente, mas que ele está acontecendo, ele está. Eu tenho experiência lá. Tiraram o camarada de um lugar, botaram no outro, esse vai ser o nosso trade. Zé, o que você acha? Vamos ver. Manda o cara aqui pra agência que a gente sente. Não dá para mandar. Não, mas vamos conversando com ele. Mas enfim. Isso. E para concluir, amigo, eu comecei a desenvolver esse catálogo de produto, isso eu estou falando há 20 anos atrás, e eu não tinha nenhum escritório. Início dos anos 2000. 2000. Meu escritório é o McDonald's. E aí, ó, propaganda McDonald's, por favor. Patrocina nós. Patrocina nós aqui, manda os lanches. As marcas estão se aproximando cada vez mais do seu consumidor, entendeu? Então, aí, aproveita esses momentos. Mas nós nos reunimos ali e dali nós saíamos, então, para vender anúncio ou viabilizar financeiramente o catálogo de produto. Imagina que naquela época você tem 5, 6 mil SKUs e as imagens eram cromo. Então você tinha que fotografar aquilo, mandar, revelar, diagramar. Tinha uma dor para ele gigantesca. Gigantesca. E para o Zé também, porque eu não sabia disso. Zé, você sabia esse negócio de diagramar, programa, essa porra nenhuma. Então a gente contratava. E aí a coisa foi indo. E é isso que a gente precisa prestar atenção. São uns sinais. Esse cara falava assim para mim, esse cara com todo respeito. José, não fique só com o bazar. Não fique só com o bazar. Eu, muito moleque, sem malícia nenhuma, falei, esse cara vai fazer dentro da casa dele, né? E aí me deu o input de eu começar a ir para o mercado. E como você ia para o mercado? Eu não tinha portfólio, eu não tinha nada. Aí eu pegava uma folha de sulfite, botava lá no computador e falava, eu tenho imagem da indústria X, indústria Y, tal, não sei o quê, faça seu catálogo comigo. Se hoje eu falo o português completamente errado, sem concordância, imagina lá atrás. Não, imagina lá atrás, para mandar para os grandes grupos, né? Enfim. Atitude, né? Atitude. E aí eu fui parar no Wilson Mateus, em Balsas. O homem quis me conhecer. Uau. Eu sou da época, vocês não sabem, da lista de telefônica. As páginas amarelas. Página amarela. Aí eu montava, aí o escritório. E eu era disciplinado, viu? Ia para o escritório. Sexta-feira, imagina qual marketing que vai te atender numa sexta-feira para você prospectar. Imagina. Mas eu tinha essa lista amarela, colocava no chão por volta de 3 horas e ficava ali. Porque eu tinha que sair do escritório às 6 horas da tarde, na sexta-feira. Não era 4 horas. Então, terminava meu expediente. E aí eu recebi essa ligação, um dos, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho.
esse case também é importante falar. Nós fomos até São Luís. Não tinha, César, um estúdio para tirar foto, não tinha porra nenhuma, era fome com a vontade de comer. Aí chegamos até São Luís, só para concluir esse assunto. E aí de São Luís nós pegamos um ônibus que atravessou a Transamazônica. Uau. No lamaçal a noite toda. Eu falei, essa merda vai virar e não sei o quê. Chegamos lá no CD do seu Wilson e ele olhou para mim, o moleque de tudo. Faz parte. Faz parte. Claro. E é importante falar isso. Não tenha medo. Vá. Faça. E o seu Wilson me recebeu. Ele, o marketing dele, e ele olhou para mim e falou assim, exatamente assim. Você que vai fazer o meu catálogo? Eu falei, sim, senhor. E ele fez essa pergunta por 3 vezes. Da terceira vez eu falei, oxe, eu já não disse que sou eu que vou fazer? Bem assim, audacioso com o seu Wilson. E aí ele disse para mim, sabe o que é, José? Vou lhe contar aqui uma história rápida. Vieram 2 empresas da capital, ou seja, de São Luís, e me prometeram o catálogo de produtos. E até hoje eu não tenho o meu catálogo. É você de São Paulo que vai fazer o meu catálogo? Eu falei, sou eu, sim, senhor. Aí ele olhou para mim, olhou para o gerente de marketing dele e falou, pode dar o serviço para o menino. Que história, hein? Assim, pode dar. Cadê o orçamento assinado? Cadê o contrato assinado? Nada. Tinha uma proposta, mas não tinha nada assinado. Falou, pode dar o serviço para o menino. Aí o marketing dele, chamava Marcelo, falou, bom, então a gente tem que ir para o hiper. E seu Wilson, naquela época, só tinha um hipermercado e uma loja de eletrônico, eletrodoméstico, qualquer coisa assim. E aí começou. Aí eu fiz o catálogo do seu Wilson, aí depois Dorival Ribeiro, sucessores do Dorival Ribeiro lá em Curitiba. E aí foi indo. Sim, porque ele já era um cartão de visita tremendo no Brasil inteiro, né? Aí foi. Aí a coisa começou a andar. E essa distribuidora, o Aldo, me ajudou muito, porque naquela época não se fazia poucas tiragens, não somente para a equipe de vendas, mas fazia uma tiragem grande para mandar para os clientes. E quando o catálogo saiu na rua, outros concorrentes, outros distribuidores, eles então falaram, porra, quem fez? Eu preciso quero fazer. também. E aí a coisa começou a andar. Foi aí que começou, César. Cara, pô, eu viajei na tua história, quiser, porque quando a gente pensa hoje vê a Neubasca, vê o estúdio bonitão lá, né, vê toda aquela estrutura, né, o Zé em tudo que é lugar, 220 vários países e tal, né, a gente imagina assim, cara, isso começou lá porque São Paulo é grande, lá os caras tiveram não sei o quê, nem imagino ter uma Transamazônica por trás, não né? Cara, muito legal. Diga-se de passagem, São Paulo é o estado que a gente tem menos clientes. A maior base de nossos clientes é tudo fora de São Paulo, muito Norte bem e Nordeste, né? Centro-Oeste. Norte, Nordeste, boa parte no Sudeste. O Sul foi um pouco difícil entrar, mas nós entramos no Sul, estamos fechados ali também. Legal. E a empresa foi indo. Cara, o que eu posso falar, a gente não tem que ter medo de errar. É isso a aí. gente tem que ter a hombridade de falar que eu também erro, de entender que se o outro não vir junto, a coisa não sai, né? Uma coisa que eu sempre coloco na agência. E deu certo. Agora, foi fácil, foi simples, mas nem ferrando. Nem ferrando. E não é uma linha reta a história, né? Imagina, eu tenho histórias aqui que, como você disse, daria para colocar na Netflix ou no outro concorrente que está ganhando dinheiro lá com o stream, a Globoplay e tal. Eu teria aí. Mas outro dia esse menino aqui falou, dá para você montar um livro. Porque foram histórias, César, que eu não sei como eu consegui segurar. De verdade, eu não sei. Hoje, quando eu olho para trás, eu falei, meu Deus... Como é que eu passei por isso? Você tem ideia de você viajar com o dinheiro contado da viagem de ônibus
quando o cliente pagava só hospedagem, no almoço o cliente fala, mudou as coisas aqui, então o fornecedor ele paga hospedagem. Você não ter dinheiro, e aí você tem que se virar nos 30. Né? Deixei meu cartão, falei, meu amigo, eu não vim preparado. Mas teve uma coisa, e o mercado me conhece. Eu sempre honrei com aquilo que eu falei. Perfeito. Se você teve problema na sua operação, fale para o seu cliente, eu estou com problema na minha operação. Qualquer coisa que aconteça, o seu cliente é o primeiro a saber. Ele nunca vai te... Acredito que ele nunca te deixe. Não. Entendeu? Ele confia em você. Gera reciprocidade também, né? Gera e muito. Zé, e assim, vamos lá. Agora eu fiquei imaginando assim, toda essa corrida, 20 anos, toda essa história. E, cara, tu viu... Porque, assim, uma coisa que eu falo, inclusive, na academia, na SPM, e falo em outros lugares, palestras, enfim, que talvez a nossa geração, eu não estou falando nem de faixa etária, estou falando de quem está vivo hoje, né? Talvez, assim, quem está vivo hoje está sendo testemunho ocular da maior transformação da história da humanidade, porque né, nenhuma outra parte da humanidade viu o que aconteceu numa janela temporal tão curta, né, em nenhum espaço de tempo. E isso se aplica não só na nossa vida, como foi o caso, mas também nos negócios. Né? Quando tu começou lá atrás, né, lá indo falar com o seu Wilson lá e tudo mais, começando a mexer, era um negócio, né? Era um mercado que a gente tinha. Hoje é um mercado, é um bicho completamente diferente. Né? O cara que trabalhou, que foi contemporâneo e trabalhou lá naquela época, parou de trabalhar, fala assim, não, eu entendo disso que eu trabalhei há 20 anos atrás. É outro bicho. É outro bicho. Né? E como tu foi testemunho ocular disso, Zé? Qual foi a tua leitura? Assim, o que tu viu acontecer, o que mais chamou a atenção nessa transformação do atacado, do distribuidor, do atacarejo, de tudo isso que a gente tem hoje? César, nós temos alguns pontos, assim, eu observei alguns pontos nessa minha jornada de transformação. O primeiro é o seguinte, se a gente pega, você falou de faixa etária, mas eu estou falando de faixa etária dos nossos clientes. É em torno de 40 a 45 anos na média, tá? Porque quem começou foi o seu José, seu Joaquim, Dona Maria. Tá o filho hoje. Tá o filho hoje, enfim. Mas o pai também não larga aquele negócio. Tá no conselho. Tá no conselho porque ele ama aquilo. Sim. Né? Mas eu vi muita transformação. Uma delas foi quando nós tínhamos somente um formato como atacado, que aí eu estou falando de volume. Depois eu comecei a ver um formato de atacado e distribuidor dentro do mesmo negócio. E hoje eu estou falando de um canal físico. Tá? E aí eu vi uma transformação no varejo também, que foi o crescimento quando a gente tinha as pequenas lojas, 2 ou 3 checkouts, já indo para redes, né, já formando a sua rede. E isso começou, inclusive, com os atacados. Eles tinham lá uma bandeira que atendia, enfim. E aí depois a gente começou a observar os supermercados. Estou falando de varejo. Depois do supermercado, a gente começou a observar os hipermercados. E aí depois começou a pipocar os atacarejos. Né? Então você sai do hiper e vai para o atacarejo. E aí a gente começou a perceber que o atacarejo começou a fazer parte também daquele grupo do atacado, do distribuidor. Isso no físico. Tá? Quando lá atrás, quando a gente falava, ou ouvia falar de omnichannel, eu falava, porra, que bicho é esse? E a gente hoje entende, pelo menos na minha concepção, e eu chamo de menino, porque eu gosto disso, é carinhoso, o dono da Polishop. Então ele tinha já TV, ele tinha já loja física, então ele já tinha esses canais. De mídia, né? inclusive. De mídia, inclusive. E depois até o porta a porta. Né? Hoje o porta a porta. E o atacado, ele também acordou para isso, né? Para esses canais digitais. Também eu acompanhei, estou acompanhando essa transformação.
e perceber o quanto isso é importante. Sempre tem um receio, sempre tem, mas assim sempre funcionou. Recentemente eu participei de uma reunião, não vem aqui o caso, que a gente está sendo gravado, não quero ser delicado com ninguém. Sim. E eu disse o seguinte, minha gente, eu estou falando, não é porque me falaram, porque eu sei, eu não acredito. Porque acreditar, você pode não acreditar mais amanhã. Agora, quando você sabe, você sabe. Tudo que está acontecendo hoje, amanhã não existirá mais. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, se nós nos apegarmos ao negócio que nós temos hoje, ao modelo de negócio que nós temos hoje, se nós não criarmos um centro de inovação, se nós não começar a perceber que o shopper mudou, que o consumidor mudou, que a minha forma de compra mudou, que eu não aceito mais qualquer coisa, o mundo mudou. Eu não sou tão velho assim, mas eu não sou tão novo. Eu digo que esse mundo não pertence mais. Vai pertencer para a garotada aí. A NRF, o ano passado, o assunto em pauta... Início desse ano, né? Início desse ano, desculpa. Isso. A pauta, uma das pautas foi o metaverso e outra foi como as indústrias vão produzir alimentos para os nascidos após 2010 para a terceira idade desses caras. Olha a preocupação. Então, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de uma cadeia de abastecimento. Claro. Estou falando de uma cadeia de abastecimento. Claro. Então, eu vi muita transformação, tenho visto muita transformação, principalmente no canal digital, ainda um gap imenso para trabalhar. Me perdoe. Acredito que tenhamos que ter, é necessário ter esse formato de e-commerce que tem hoje, que ainda, infelizmente, muitos não têm. É imprescindível que tenhamos. Mas novas ferramentas já estão surgindo que eu nem preciso ir mais para o e-commerce. E nós, então, temos que estar atento e aberto a essas inovações, né? Porque senão nós vamos estar fardados a ser engolido por os grandes players que estão entrando no nosso mercado, no Brasil, e adquirindo grandes companhias e por aí vai. Acho que eu já falei muito. Não, e não falou, eu concordo, Zé. E essa mudança toda do que está acontecendo, ela também provoca que a gente suba a régua técnica, né, em linhas gerais, assim, porque hoje o mercado ele não aceita mais um grau de ineficiência que aceitou no passado, né? Hoje a gente precisa ser cada vez mais eficiente, né? Precisa ser eficaz, beleza, também, mas tem muita gente que ainda não conseguiu se tornar eficiente, né? E a gente passa hoje por um processo de inovação para poder se tornar mais eficiente e principalmente entregar novos serviços. E pegando esse ponto específico, Zé, tu começou lá com um catálogo. Sim, né? sim. Há 20 anos atrás, a grande dor, ainda mas assim, a grande dor era o catálogo. Sim. Né? Mas isso tudo evoluiu, as dores evoluíram e hoje a New Basca faz uma série de outras coisas porque o serviço evoluiu, né? Falando um pouco disso, assim, o que tu viu acontecer de novas necessidades, principalmente nessa jornada, assim, dada essa mudança toda? Você me corrija se eu estiver errado, por favor. Quem trabalha comigo, quem vive comigo 24 horas, sabe que eu sou um cara que 3h30 da manhã, eu não sei porquê, já perco o sono e já começo a trabalhar. Entendeu? Então, tudo bem. Acontece o seguinte, vendo toda essa trajetória, vendo todas essas mudanças, eu não estou falando da crise sanitária que nós passamos ou que nós ainda estamos passando e outras virão. Vai ser natural esse processo. Tá? Isso só foi um start dentro da nossa geração aqui, dentro do nosso tempo, dentro do nosso momento. Outras virão. E veja como isso afetou a economia mundial. Ok? Dentro da New Basca, eu sempre comecei, mesmo de forma amador, como foi o catálogo de produto, né? Trazer inovação para o mercado, por mais simples que seja. Né? Então, quando começou antes da pandemia, nasceu os e-commerce,
e nós já tínhamos um banco de imagem, um catálogo de imagem de produto muito extenso, a New Basca começou a propor a esses players, clientes da New Basca que estavam levantando o seu e-commerce, as digitalizações das imagens, os nomes perfeitos de produto, que eu não posso ter Coca-Cola com K, que infelizmente tem. Essa já é uma sofisticação desse mesmo processo. Né? Pois é, o descritivo do produto não pode ser mais da forma que era antes, enfim. Então eu enxerguei ali já uma oportunidade, não só para as plataformas de e-commerce, mas para o sistema interno. E um outro fator que faz parte. Eu falo que o Brasil ele é cheio de oportunidade, mas é demais da conta. O pessoal fala mal do Brasil, o pessoal, o Brasil é isso, o Brasil é maravilhoso. O Brasil tem oportunidade para todo mundo. Parece um saudosismo, mas não é. Tudo que você planta nessa terra dá. Você arregaça a manga, você trabalha pra cacete e você vai colher fruto, porque a terra é boa. Antes do e-commerce, a gente começou a arrumar a base do nosso cliente. A base de vendas. Porra, esse nome... cara, SBT não é sabonete, cara. Ah, Zé, mas em força de vendas não funciona assim. Tá bom, cara. Você vai ficar assim até quando? Entendeu? Então a gente começou a fazer esse trabalho, depois a digitalização de imagem. Nós criamos um banco de imagem que nos salvou com a pandemia. Certo? Que nós já oferecíamos isso para o mercado. E naquele momento o mercado, Zé, pelo amor de Deus, e a gente não vende imagem, a gente faz um serviço de tratamento, digitalização, configuração, nome perfeito, tudo mais. Tem outras empresas, que bom que tenha. Sim. Mas eu volto na minha querida professora Tânia. O Brasil não é o Shopping Iguatemi. O Brasil não é o Shopping Iguatemi. Ah, mas tem gente que tem o Jetim, tem o EAN, tá tudo correto. Não está. Não está. Por quê? O Brasil não é o Shopping Center Iguatemi. Não é. Por quê, José? Porque eu pego flanela com EAN de caneta Bic. E, cara, parece uma coisa, Zé, pra quem daqui a pouco não entende desse negócio, parece uma coisa pequena, mas isso é crítico para um caramba. Você sabe o que a gente faz hoje? A gente tem um trabalho fora esse catálogo de imagem, que ele entra o nome perfeito do produto, o descritivo do produto. Nós temos um trabalho de curadoria de dados. Mas essa curadoria parece um enólogo. Você toma o vinho e você sabe, ele é frutado, ele tem não sei o quê. E eu fico abestalhado que as minhas crianças lá batem o olho e falam, essa imagem está antiga. Eu falei, mas como assim? E essa é a nova? A nova está mais feia que a antiga? Ele falou, é. Aí você vai na indústria, a indústria não atualizou a imagem. E a gente já sabe que isso foi atualizado. Aí a gente faz uma curadoria no EAN. O que é um EAN publicado? O que é um EAN da Dona Maria que faz uma massa e vende muito? Ela não tem dinheiro, é muito caro você registrar um EAN. Então ela criou lá 13 dígitos e botou e tal. Mas como que eu vou subir isso? Que dados que eu tenho disso? Então a gente busca essa informação e entrega. Esse foi um dos serviços. Outros serviços que começaram a demandar foram brand, desenvolvimento de embalagem. Né? Quando eu falo que nós estamos fora do Brasil, nós hoje somos responsáveis por alguns produtos prêmios que estão entrando no mercado. Que legal. E eu me sinto muito orgulhoso. E eu vou falar. E é propaganda. Enfim, e olha, player grande. Saint Marché, Santa Maria, Santa Luzia, aqui dentro de São Paulo. Fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Garrafaria. Foram projetos desenvolvidos dentro da New Basca. Agora tem um detalhe. Para mim não importa o tamanho do player, o trabalho que a gente está fazendo. Você tem que ter tesão. Desculpa aí o termo. Não, você tem que ter tesão, cara. Tem tesão. Claro que você tem que cobrar o justo pela operação. Mas, não vou atender o César porque ele está com lencinho umedecido. Cara, você pagava aluguel de uma kit quando você começou.
E você está aí. Então não pode perder essa essência. Então hoje nós temos desenvolvimento de embalagem. Nós temos um projeto muito audacioso. Olha como o Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso. Nós temos um projeto que a gente chama de projeto de Trade Market 360. O projeto 360, a gente primeiro estuda o cliente e a gente tenta extrair do cliente qual que é o foco dele para o exercício de 12 meses. Em alguns casos, meu foco é o dígito, alguns casos é recompra, alguns casos é aumento de SKUs, alguns casos é não sei o quê. E aí eu, recentemente, também numa reunião, falei com as meninas, eu falei, tem que parar com esse negócio de ficar pedindo dízimo. Ah, agora me dá um dinheirinho para o catálogo, agora me dá um dinheirinho para a campanha de aniversário, agora me dá um dinheirinho para eu poder trazer a plataforma da Sellers. Agora, gente, tem que estar no escopo do projeto. Perfeito. O mercado não aguenta, não suporta mais isso. A indústria não aguenta mais isso. Né? E uma coisa que a gente foi aprendendo, não vou falar que foi uma imposição, uma colocação da Newbasca, a gente foi aprendendo e falou, olha, nesse caminho eu não vou, se for assim eu estou indo. É a devolutiva para a indústria. Do começo ao fim. Você tem que devolver para a indústria. Tá? Ah, tive ruptura de mercadoria, tá? Então tivemos uma quebra por causa disso. Ah, mas meu concorrente está com preços X. Mas você tem que justificar com dados e não mais ficar passando dízimo. O mercado não suporta mais isso. Esse é um trabalho. Um outro grande trabalho que a gente vem desenvolvendo são as marcas das indústrias, principalmente as multinacionais. A preocupação com a explosão do digital, de e-commerce, de marketplace e tudo mais. A minha agência faz o full banner. A minha agência faz isso. Uma hora, minha marca está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está no meio. Todo brand que foi construído em séculos, porque eu tenho indústrias dentro da Newbasca com 200 anos, não vai permitir mais isso, como já aportou a Newbasca. Não, estou escolhendo a Newbasca como a nossa empresa para fazer esses full banners de e-commerce para os nossos clientes, porque não pode ser de qualquer jeito. Tem que respeitar o brand book, entendeu? Então, olha a mudança de comportamento. Então, começaram a perceber com os e-commerce, eu faço lá, boto uma promoção tal, sei lá, vou falar que é cliente meu, então estamos em casa. Pega lá o logo da Unilever e coloca lá embaixo. Não é para pôr lá embaixo, cara. Está respeitando o brand. Coloca qualquer cor, não pode usar essa cor. Enfim, então olha a preocupação das indústrias. Né? E aí eu já falei do plano de trade, já falei da compilação de dados do nosso catálogo de imagem. Recentemente, isso foi um grande desafio. Eu sou um cara esquisito mesmo. Mas fiquei puto da vida. Fiquei puto. Na pandemia, tínhamos que fazer alguma coisa, como todo mundo, nós começamos a fazer umas lives. Mas eu queria uma live diferente, César. Eu queria uma live que nós levássemos conteúdo para os nossos clientes e não clientes. Entendeu? Sobre mudança de mercado, comportamento e tudo mais. Primeiro, estrategicamente, uma forma de nós estarmos presentes dentro do mercado. Claro. E segundo, não ficar com blá 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 furado. Gerando valor. Não ficar com blá 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 furado. Aí sabe quem foi atrás? Foi atrás da nossa professora Tânia, foi atrás da Tatiana, foi atrás de um head de digital, foi atrás de um head da equipe de venda. Vamos falar do vendedor moderno, vamos falar disso. Tem que levar isso para os caras. Aí eu fui para as afiliadas da Abad, né? Sem custo. Tinha uma salinha lá, pedi para os meninos, pinta tudo isso daqui de verde, bota aqui uma câmera e nós vamos fazer uma live, mas uma live com conteúdo, né? Não vou usar a expressão, mas só eu e Deus sabe como que eu estava com essas lives, né? Nossa, se cair, Deus me livre, ao vivo. E, rapaz, como Deus é bom, desde que você faça a sua parte. Nessa brincadeira... Quem trabalha tem sorte. Pois é.
apareceu uma grande oportunidade de nós fazermos uma live com um cliente nosso do Rio de Janeiro, com o vice-presidente da Unilever, com o Ricardo Marques, uma pessoa incrível, com o Thiago, diretor comercial de food service da Cargill, e esse nosso play com o Rafael Marchiotti, um amigo de longas datas, desde Zamboni, do Rio de Janeiro, dentro do food. Eu falei, e foi um momento que o food service sofreu muito, né? Uhum. Falei, vamos falar sobre food service. Temos que falar sobre food. Tem que falar sobre food. E o Ricardo topou, essa turma topou, e a gente alugou um estúdio. Esses meninos foram fazer aí a visita técnica. Quando eu cheguei lá, eu não sabia se eu matava o cara ou se eu matava os meus meninos. Falei, porra, se eu soubesse que era isso e pagar o que eu tô pagando, eu fazia dentro da minha salinha verde. Gente, esse ar-condicionado caindo, já pensou cair na cabeça do convidado? Olha isso aqui, olha esse fio, olha não sei o quê. Falei, mas que porra é essa? Não tinha uma água. Tinha água? Não tinha uma água, cara. Ele devia estar tranquilo, né? Eu fiquei puto da vida. E a turma chegando. O Ricardo, claro, de forma online, não, mas tinha uma boa gente. Imagina, o Molinari, Sérgio Molinari. Porra, meu. E a fábula que me cobrava, fiquei puto. Eu falei, quer saber, vou montar meu estúdio. Eu falo tanto sobre o mundo digital, né? Vou montar o estúdio. Que eu conheci, diga-se de passagem. Você conheceu. Você tem dinheiro para isso? Não, eu tenho coragem. Dinheiro eu não tenho. Se eu tivesse dinheiro, tudo bem. Não tenho, mas eu tenho coragem. Enfim, e tem que dar certo o negócio aí. E aí a gente, mais uma etapa da New Basca, foi montar o estúdio, porque a gente entende que o mundo realmente ele é híbrido, ele é digital. Nesse primeiro momento, a gente entende que, depois de 2 anos e pouco, a gente tem que abraçar nossa equipe, a gente tem que estar junto e tudo mais. É importante. Mas esse formato que nós estamos aqui, inclusive, sim, né, é um formato que vai seguir, amigo. Vai. Entendeu? Essa foi mais uma inovação da New Basca. Sei lá, tem outras lá do André, dentro da parte de criação, de verdade. Os front-end. Os caras levantam e-commerce. Porra, meu... Front-end feio pra caralho. Desculpa aí. Pode seguir. Não, feio, César. Não te limita, vai embora. Ô, César, você tá vendendo cosmético, cara. Tem que ser uma coisa bonita. Tem que ser uma coisa atrativa, que eu tenho vontade de navegar isso daqui. Entendeu? E aí a gente começou. Então, são vários produtos ou serviços que a gente desenvolve, né? E detalhe. Tem 2 detalhes. A New Basca só pega aquilo que ela entrega. Ela só pega aquilo que ela entrega. Tá? Pode, às vezes, até demorar um pouquinho. Não estou preparado, não vou pegar. E outro detalhe. Se você vir junto comigo. Se meu cliente não vir junto comigo, a gente mostra o projeto. Mas sabe o que é? Mas eu não sei o quê. Amigo, posso falar uma coisa para você? Quer que eu te ajude? Eu tenho uma pirulazinha lá em casa, eu vivo de medicamento, eu te dou uma caixinha, bota as 12 num copo d'água, você já morre de uma vez, não precisa mais ficar sofrendo, não. O cara não quer, cara. Então eu só faço o que se realmente o outro estiver disposto a fazer. E aí, Zé, né, olha a imensidão de coisas que aconteceram de serviço, de evolução de serviço nessa linha do tempo, né? Ou seja, o mercado está cada vez mais complexo, né? O serviço está cada vez mais complexo, né? Eu fiz o adendo ali vamos chamar do data quality ali, dos dados e tudo mais. Uma das cadeiras que eu leciono na SPM é gerenciamento por categoria, né? Sim. E gerenciamento por categoria, o primeiro passo é o seguinte, cara, vamos arrumar essa base.
Sim. Primeiro passo é tu usar a metodologia para arrumar a base. Isso que tu falou, o EA tá errado, o nome tá errado, às vezes a categoria tá errada. E aí, como é que a gente vai cruzar literalmente, comparar literalmente banana com laranja? Pô, banana é banana, laranja é laranja. Não dá pra comparar as duas coisas. Não dá pra comparar. E, cara, às vezes parece um detalhezinho pequeno, mas numa operação complexa, como a gente... Tem clientes aí que tem 10, 15, 20 mil SKUs com eu tenho isso lá na dezenas de milhares de clientes e tal. Cara, qualquer coisinha dessa, qualquer 3% de erro é um caminhão de dinheiro. É um caminhão de dinheiro. É um caminhão de dinheiro. Sem falar, quando a gente fala de categoria de produto, a gente tem que observar bem que dentro... Qual é o produto, o SKU, que está roubando a categoria? Exato. Qual é? Exato. Qual é o produto? E muitos não se atêm a isso. Entendeu? Então, por isso que eu também falo, César, as oportunidades que o Brasil nos traz. Claro. Tem muita oportunidade, né? E o brasileiro, de verdade, ele gosta de trabalhar. Total. Ele gosta, César. Total. Ele gosta. Total. Claro que a gente tem nossas dificuldades, não vem aqui ao caso. Mas como todo país tem também. Como todo país tem. Então, nós só temos aí 500 e poucos anos, a gente está aprendendo agora, né? E essa turminha que vem aí, ó... Vem voando. Vem voando, viu? Vem voando. Pois é, o meu moleque, contar essa história rapidinho, meu moleque, eu tento educar ele de uma maneira diferente, né? E aí, às vezes de brigar e tal, às vezes ele fica bravo, ele é pequenininho, ele fica bravo e tal. Né? Ah, não faz isso, ele fica bravo assim. Aí eu falo pra ele assim, filho, respira. Eu olho pra ele, respira. Faz assim, respira. E aí ele começa a respirar. E aí daqui a pouco eu falo assim, passou. Por que eu tô te contando isso? Porque ele com 3 anos, eu tava vindo pra cá, lá do sul, vindo pra cá, eu tava brincando com ele, eu falei pra ele assim, filho, só um pouquinho, filho, vamos continuar brincando aqui, filho, só um pouquinho, vamos continuar brincando aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim, pai, calma, respira. Aí me olhou com 3 anos. É essa geração que tá vindo aí, cara. É essa geração. São os avião. E, ô Zé, e assim, voltando aqui pro assunto, vendedor, cara. Vendedor. Ser vendedor no início dos anos 2000, né, é diferente em habilidades, técnicas, atribuições, entre uma série de coisas, do cara de 2022. Sem dúvidas. Né? Como é que tu viu esse negócio acontecer? Na verdade, a gente ainda está vendo. Está vendo, não vai parar, né? Não vai parar. Infelizmente, eu acho que ser vendedor é uma vocação. Eu digo infelizmente por quê? Porque tem gente que não tem a vocação de ser vendedor, né? E quem é vendedor, ele vai ser vendedor sempre. Estou aqui me vendendo, você está aí se vendendo. Claro, todo mundo está vendendo o tempo todo. Está vendendo o tempo todo. Agora, nessa linha de tempo, com a mudança de mercado, esse vendedor é uma coisa que lá atrás, o grande sonho dos atacados distribuidores, que é o nosso negócio, era que o vendedor realmente fosse um consultor. E aquilo que aí eu vou lembrar do meu pai, uma frase do meu pai. Ninguém segura o progresso, como ninguém segura o tempo. Meu pai é analfabeto, viu? Que frase, hein? Meu pai é analfabeto. Que frase, hein? Ninguém segura o progresso e ninguém segura o tempo. Que frase. Você pode esticar sua cara 10 mil vezes. Mas o gastar tempo vai derrubar. Vai derrubar. É natural. Produção, consegue aí? É natural. Voltando aqui no vendedor, o tempo está falando o seguinte para essa turma. Vire um consultor. Não tenha medo das ferramentas digitais, porque elas estão vindo e vão ficar. Vão ficar. Uhum. Elas vão ficar. Uhum. O vendedor ele tem que ter uma boa relação com o seu cliente. Ele tem que entender de fato o que o seu cliente precisa. Ele tem que estar ali na ponta, porque é ele que representa o nosso negócio, o atacado, o distribuidor. Não tenha medo das ferramentas digitais. Não fique com receio dessas ferramentas tirar o teu lugar.
Aproveita esse momento para você se transformar. Aproveita. 90% dos players que eu trabalho, esses vendedores são comissionados, com compras feitas pelas plataformas digitais. Uhum. Eu tenho medo que daqui a... Cara, você tem medo, fica dormindo. Não vai para a rua. Se transforme, mude. Entendeu? Então, a gente tem essa situação de norte a sul, de leste a oeste, esse grande receio da equipe de vendas. E aí não importa, César, eu entendi a sua pergunta, não importa a faixa etária de idade. Sim. Não importa. Sim, não importa. Não importa. Mais do que nunca, seja um consultor. Mais do que nunca, seja verdadeiro com o teu cliente. Mais do que nunca, seja fiel àquele player que você trabalhe. Mesmo sendo uma... Olha, eu falo isso porque eu tenho 20 anos de estrada. Claro. Amigo, se eu trabalho num player X, eu tenho lá os meus SKUs para vender, não saia pegando 3 ou 4 pastas e só vender oferta. Não faça isso. Não faça isso. Faça uma venda consultiva, entendeu? Faça uma venda consultiva, entendeu? Porque aí não importa quais as ferramentas digitais vão estar disponíveis. O dono daquele negócio, aquele cliente, ele sempre vai querer falar com o César ou com o Zé Roberto. Para tomar um chopp, tomar um café, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Isso é extremamente importante. Então, infelizmente, a gente ainda existe uma crença, isso vai ser derrubado. Uhum. Ninguém vai segurar isso. Uhum. Uma crença que talvez essas ferramentas venham tirar essa função. Isso é uma bobagem. Agora, tem momento na nossa vida que a gente também tem que reconhecer que eu fui bom até aqui. E não tem problema nenhum. Eu posso ser bom fazendo uma outra coisa. E tudo bem. E tudo bem. Até porque, né, Zé, a tecnologia ela está aí à disposição justamente para ajudar um profissional que está enfrentando um mercado cada vez mais difícil. Né? Porque lá no mais início, difícil. Né? No início dos anos 2000, eu não estou indo tão longe, não quero ir a 80, vamos no início dos anos 2000. A gente não tinha tantos competidores no mercado, a gente não tinha tantos canais de vendas no mercado. Né? E aí assim, mas César, qual é a dificuldade do canal de venda? É toda. Que cada canal de venda tem um mix diferente, uma expectativa diferente. Eu brinco aqui, né, fazendo já uma propaganda para a Heineken, nos patrocina, manda a caixinha, faz o que vocês quiserem. Mas a gente fala assim, cara, se for pegar o exemplo de uma cerveja como a Heineken, num atacadão da vida, num atacarejo, ela vai custar R$ 4,50. No supermercado ela vai custar R$ 5,50. A mesma long neck 350. Ela vai no bar, vai custar R$10. Na balada, 15,20. E aí o que acontece com isso? Cara, existe um fator psicológico, inclusive, na formação do preço, no canal, na política. Sim, cara, é muito complexo. Né? Então, assim, o cara que ele tem medo de usar tecnologia, provavelmente ele não vai ser substituído pela tecnologia. Ele vai ser substituído por um outro vendedor que vai usar a tecnologia. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Olha que falta de inteligência. Olha que falta de inteligência. Veja bem. Eu tenho uma rota. 10, 15 PDVs para eu atender. Antes o trânsito infernal era São Paulo, Minas, Rio. Eu não viajo tanto, mas eu viajava mais. Cara, recentemente a gente estava em BH, Deus me livre e guarde, eu não chegava lá na hora lá do evento. Cara, com a plataforma, com esses canais disponíveis hoje, você consegue atingir, cara, 30, 40, 50, 60 pontos de vendas dentro da minha carteira. Isso é falta de inteligência se eu não usar essas... Total. Total. Entendeu? E aí quando você falar da diferença, que, na verdade, que você está, pelo que eu entendi, a gente está falando de diferença de canais, de diferença de praças. Sabe como que eu vejo isso? Isso é o que sustenta a nossa economia. Total. Isso é a grande grade.
Total. O mercado funciona assim. Exato. É assim que tem que funcionar. A psicologia do consumo está induzida a isso. É isso. Exato. E está correto. Exato. Está correto. Exato. Né? Isso faz parte de nós como seres humanos e também como consumidor. Claro. É normal, uai. Claro, se eu for num lugar onde eu quero ver um pessoal diferente, eu quero ter uma experiência diferente e tudo mais, eu vou investir nessa experiência. Exato. É simples assim. E a minha provocação, né, Zé, é o seguinte, porque hoje a gente tem tantas opções que a gente formou esse penso novo de consumo, que há 20 anos atrás não era tão bem formado assim, porque a omnicanalidade lá, né, o omnichannel, não era tão ainda, né, interconectado, porque quando a gente fala de omnichannel, às vezes a gente só pensa na parte física, né, dos canais, mas existe toda uma transformação do impacto psicológico do consumo. Sim. Que muda tudo, né? Então, assim, o ponto é, com toda essa transformação, vender tá mais difícil mesmo. Né? É muito concorrente, é muito preço diferente, é tudo diferente. E assim, e a gente vai ficar... Aí, César, vai parar aqui? Cara, vai só complicar. Só complicar. Cezinha... todo respeito. Não, por favor, por favor. Eu tenho 54 anos. Eu quero matar minha garotada lá dentro. Pergunta pra esse cara, eu quero matar. Quando começou aquelas brincadeirinhas no TikTok, ali, aí ó, também patrocina aqui a gente. Sabe o que eu falei pra minha turma? Cara, e eu não estudei, e eu não fui... me aprofundei na plataforma, não, nada. Mas quando eu comecei a olhar aquilo, essa merda vai dar samba. Claro que vai. Essa merda vai dar samba. E isso, ó o que eu tô falando. Aí eu falei pro meu coordenador de marketing, falei, eu quero que vocês façam a brincadeirinha, porque na época a brincadeirinha como é hoje, quero que você coloque a agência aí dentro. Sei lá o quê, mas me põe aí dentro. Enfim, hoje o que a gente vê dentro dessa plataforma? Cara, coisas fantásticas. Conteúdo rico. Conteúdo rico. Mas é um conteúdo e é uma performance muito interessante. Porque aí eu não tenho mais nicho. São todos os nichos. Não existe aquele nicho. São todos. Então, ao mesmo tempo que eu brinco com a minha mãe, que eu brinco com meu pai, eu estou fazendo propaganda ali de um produto. Ok? Então... e aí você tem lá um botãozinho lá que eu já vi, que você já pode comprar por ali, por exemplo. Conheça mais essa solução. Aí eu tenho um neto que brinca com a avó e não sei o quê. Aí a marca X manda lá um presente para a avó. Aí eu chego o Dia dos Pais e eu vou falar porque eu vi. Eu vi, então não estou mentindo. Aí a Natura manda um kit pro seu Zé, por exemplo. Sabe o que é isso? Humanizar a marca. Olha a desconstrução. Olha a desconstrução. Humanizar a marca. Então saiu, na minha concepção, saiu aquele cenário, aquele mundo que não existe, e vamos vir para o mundo real. E olha que fascinante, parece um paradoxo. Nós estamos falando em digital e nós estamos falando de humanização. Que é isso mesmo. É isso. É isso. Então, eu posso usar essas plataformas digitais para humanizar a minha marca, o meu produto. Porque eu uso esta marca. Eu não sou o artista, mas eu uso essa marca. Então, a marca está percebendo isso. O de humanizar. Né? E eu falei para os meninos, vocês se cuidem, porque daqui a pouco tem que ter um catálogo lá dentro do TikTok, tem que ter... Tem que estar esperto, né? Tem que estar esperto, mas enfim. O que eu digo, Cezinha, é o seguinte, é uma grande transformação que a gente está vivendo, e quando a gente fala em tecnologia, antes a gente usava uma metáfora assim, tudo que foi construído em 5 anos, daqui 2 anos não será o mesmo. Eu digo o seguinte, tudo que foi construído agora, exatamente agora à noite, já não é mais isso. Entendeu? Temos que estar atento a essas coisas. E uma característica, né, até para endossar essa parte da nossa conversa aqui, é a resiliência e adaptabilidade, né? Porque assim, a inovação intensa traz isso, né? A inovação ela vai transformar. Se tu não quiser acompanhar a transformação, provavelmente vai ter problema. César, ninguém segura o progresso. Eu morei numa rua que não tinha asfalto. Eu morei numa rua, quando eu era criança, que não tinha asfalto.
Olha o que eu vou te falar. Olha que exemplo bem bobinho. A associação do bairro, aqueles meninos que faziam movimento, iam lá não sei aonde, tem que pavimentar a rua, tem que asfaltar a rua. O que você está querendo dizer com isso? Ninguém segura o progresso. Ninguém segura. E quando a gente fala em tecnologia, principalmente, cara... Que é progresso. Que é progresso. Isso. Não quero esticar aqui muito esse assunto, mas você falou realmente, e teríamos assunto assim para sei lá o quê. Os laboratórios farmacêuticos, esses comprimidos, essas drogas que a gente vem consumindo, então nem se fala, entendeu? Cara, esquece. Daqui, no máximo, uma década, eu vou implantar um negócio seu, eu vou transformar o seu genoma e eu vou conseguir retirar de você uma possibilidade, uma probabilidade, isso é científico, 6.500 doenças que você poderia ter. Aí a sua geração futura, através do seu genoma, do seu DNA, já não vai ter mais isso. Então, o Canal Farma, então, os nossos laboratórios, com certeza os maiores, já estão de olho nisso, que é na biotecnologia, entendeu? Como é que eu vou fazer essa transformação? Já estão investindo, inclusive estão ganhando muito na Bolsa de Valores fora. Então, eu estou falando, ninguém segura o progresso, muita coisa vai mudar, mas muita mesmo. E vai ser muito rápido. Então não briguem contra a inovação, né? Não brigue, não brigue, não brigue, não brigue. Silvio Santos falou uma coisa, a grande mudança do último século foi a internet. Essa foi a grande mudança. Outro dia eu vi uma matéria sobre 5G. E a gente só fica preocupado com a velocidade doméstica. Não é bem isso não, meu irmão. Nós temos as agências regulamentadoras dos outros países, nós não estamos preparados para isso, uma máquina vai falar com outra, eu não vou precisar mais de Wi-Fi. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou segurar o progresso? Não segura. Não segura. Então eu tenho que estar preparado para o novo. Eu preciso estar preparado para o novo. E eu costumo falar o seguinte, de coração, esse mundo não me pertence mais, porque eu não consigo imaginar que eu estou aqui conversando com você, tem um avatar meu ali no shopping comprando. Eu não consigo imaginar, como eu não imaginava quando eu era criança, trabalhava lá como auxiliar de contas a pagar, e falaram de um tal de um fax. Aí fala, não, você faz aqui, manda aqui, que vai sair do outro lado, igualzinho. Eu falei, não, mas como que é isso? Aí eu falava assim, mas como? Mas eu não estou vendo sair. Então, não tem como, César. Não tem como. Zé, para a gente ir para um último tópico que eu acho que é importante assim, a gente trazer, é a visão, assim, vocês dentro da New Básica, vocês têm uma operação muito próxima de trade promotion, assim, né? De fazer a análise, de fazer uma gestão, até de orientação, de organização e de aplicação desses recursos em prol de ROI, de tudo isso, né? E como é que é isso hoje na prática, assim, Zé? Porque isso foi uma coisa que está sendo transformada o tempo inteiro, né? E hoje na prática, como é que tu enxerga assim, a maturidade das empresas em linhas gerais para aplicar esse tipo de recurso, aplicar esse tipo de técnica? Quando se falava em trade marketing, era um bicho de 7 cabeças. Nós tínhamos nas multinacionais, né, algumas companhias nacionais, alguns grandes varejistas, mas dentro do atacado distribuidor não. O máximo que tinha ali era uma menina, um menino do marketing. É do marketing, ele faz o meu tabloide, ele faz não sei o quê. Eu venho percebendo que, aí eu estou falando do nosso mercado, dessa transformação, eu venho percebendo uma certa maturidade, uma necessidade de nós termos um trade marketing dentro da nossa companhia. Estou falando dentro do atacado distribuidor. Agora, não pode ser mais o trade como era antes também. Claro. Eu falei lá atrás. Claro. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Tá sim. Eu vejo que o nosso mercado hoje ele está muito mais atento a isso, a trazer esse profissional. É importante que traga, é importante.
E é verdade o que eu vou falar, cara. Esse departamento sempre foi visto como despesa. Uhum. E ele não é uma despesa, gente. Uhum. Ele não é. É necessário ter um trade marketing. Exato. É necessário para apoiar o departamento de vendas, para apoiar os seus clientes, para fazer as ações que realmente façam sentido e sinergia com o que ele venda. Sozinho também o vendedor não consegue, o gerente de vendas não consegue, o varejo precisa ficar falando o que precisa, o que não precisa. As marcas não vão ficar investindo se você não tiver um projeto estruturado. Não estou falando de Nubasca, não. Pode fazer com qualquer um outro. Agora, como se fazia, ou como eu vejo fazendo, esquece. Entendeu? Eu vejo realmente um crescimento, graças a Deus. Né? Eu vejo uma valorização desse profissional dentro do nosso negócio, dentro do atacado distribuidor. Um trade marketing. E aí eu vou mandar um recado. Dê oportunidade para as pessoas que estão dentro da tua empresa, mas também traga gente experiente de fora. Sim. É importante isso. Sim. Porque quem está dentro da empresa, ele sabe como que a empresa funciona. Quem está vindo para somar, fantástico. Mas não deixe de ter um trade marketing. Não deixe de ter. E olha, coisa fascinante. Quando a gente vai para as multinacionais, eu estou falando de Procter, estou falando de Coty, estou falando... Eu tenho um marketing, um trade do digital. Olha só. E eu estou falando de um trade de físico. E aí, quando eu vou para uma indústria, que eu não vou citar o nome, que eu não estou autorizado, ela tem um trade para marca. Cada marca, um grupo de marca, tem um trade marketing. Então, eu vejo, focando aqui, voltando aqui um pouco para o atacado distribuidor, eu vejo uma evolução. Eu fico muito feliz com isso, não porque a Nubasca opera nesse sentido, mas ele sempre foi um pouco desprezado. Desprezado porque, sabe o que acontece? O seu José fala, não, mas eu sempre vendi assim. Tá bom, mas até quando ele Mas o mundo mudou. Assim? Né? O mundo mudou. Mas tem uma... Acho que tu trouxe um ponto, né, Zé? Muitas vezes, quando a empresa ela não está instrumentalizada, não tem conhecimento ainda para poder fazer um acompanhamento de investimento, entender, tal, ela enxerga aquilo como um orçamento, como tu falou, como uma despesa. Né? Só que quando tu aplica método em cima do processo, tu começa a enxergar, testar, ver, cara, isso aqui deu X de retorno, isso aqui cresceu, isso aqui não cresceu, tal. Tu começa a criar uma inteligência de quase um centro de investimento. Porque cada real que tu coloca ali, tu consegue mensurar quanto vai retornar. Né? E isso faz toda a diferença num mercado como o nosso, né? Muita diferença, porque o nosso mercado ele trabalha com centavos. Claro. Margens pequenas, uma operação cara. Volume gigantesco, margens pequenas. Exato. É um risco realmente imenso. Agora, quando a gente fala do marketing ou fala do trade, infelizmente existe uma cultura... Olha o que o José vai falar. Existe uma cultura, ainda existe isso, que isso é uma despesa. Ele passa a ser uma despesa quando eu pego um recurso, quando eu capto um recurso para investir numa plataforma da Sellers e não invisto numa plataforma da Sellers e não tenho um profissional para trabalhar essa plataforma. Isso é uma despesa. Isso é uma despesa. É uma despesa quando eu faço um catálogo de produto e minha equipe não usa o catálogo de produto. Agora, não foi porque a Nubasca fez o catálogo de produto e não deu certo. Não usa porque o supervisor, porque o gerente comercial não cobra o aumento de SKU. Não cobra, porque isso é um fato. 30% a 40% assim que sai um catálogo, e ainda físico, porque foi uma surpresa para mim depois da pandemia. E olha que todo carinho, o catálogo de produto hoje da Nubasca não é mais o melhor produto da Nubasca. Não é. Não é. Mas, enfim... Mas tá aí. Tá aí. Beleza. Cara, se eu entrego um catálogo de produto fazendo só um... E durante 2 ou 3 meses eu tive um aumento do meu mix de produto, por que eu não consigo manter? Aí não é um problema do catálogo de produto. É de processo. É de processo, é de gerenciamento, é de gestão. Entendeu? Então passa a ser despesa
quando eu contrato uma plataforma como a Sellers, por exemplo, mas eu não dou continuidade no negócio. É despesa. É uma despesa quando eu contrato uma empresa para fazer um projeto de trade marketing. E, mas será? Mas o meu cliente... Você foi no seu cliente? Você chamou um cliente para dentro da casa? Você abriu com seus clientes? Você abriu com seus fornecedores? Você apresentou o projeto? Vendeu o projeto? Você entregou? E por que você não entregou? Você justificou? Porque a indústria não tem problema de pôr recurso financeiro quando tem. Mas ela precisa ter um retorno, é o ROI. Claro. Ela precisa ter um retorno. Claro. Então, É o negócio. Desculpa aí o meu termo. Vou usar um termo bonitinho. Esse formato, esquece, cara. Mais uma frase do meu pai. De onde sai o couro, sai a correia. Não tem jeito. Então, por muito tempo, ficou se passando dízimos, ficou fazendo isso e aquilo. E por que gerou uma despesa para a indústria? Por que gerou uma despesa para o atacado distribuidor? Porque não teve retorno. Usou isso para outros fins. Porque o processo está ineficiente. Né? É isso aí. Mas é isso, meu amigo. Zé, muito obrigado, meu amigo, por ter compartilhado o teu tempo, a tua experiência com a gente, tua visão. E vou passar a palavra para te poder, na câmera 1, mandar um recado, dizer como é que as pessoas te encontram também, como é que eles podem achar o Zé aí para bater papo na internet. Você sabe que a gente já vai terminar. Eu extrapolo um pouquinho o tempo. É incrível. É incrível. Quando você faz um bom trabalho, quando você faz uma boa entrega, muitas das vezes a sua margem interna ela ficou devedor, mas você entregou, entendeu? A coisa anda. Tem muita gente que fala, eu quero falar com o Zé, eu não sei quem é o cara. Mas acontece demais. Mas que é esse cara? Eu quero falar. Outro dia eu estava falando com uma multinacional, rapidinho, e aí eu chamei ele, porque a gente vai fazer um negócio lá na New Basca, e aí eu me apresentei e falei, falou, Zé, eu te conheço milhões de anos. Falei, pô, é você, cara? Enfim, era. Bom, a New Basca é o Zé, que eu estou quebrando isso, porque não pode ser a figurativa do Zé, mas a turma nos encontra aí no nosso site www.newbasca.com.br. Vai estar com o link aqui nos comentários também. Vai estar com o link aí. Teu telefone 011 30 32 36. Como que é o telefone? Eu não sei o telefone de lá. 30... Fala alto aí, fala aí você. Fala aí, cara. 3815-5402. 011 3815-5402. O site é www.newbasca.com.br. Certo. E o Instagram é New Basca Oficial. New Basca Oficial. Aí tem lá no YouTube, tem no LinkedIn, tem... olha, isso é fantástico. E eu vou concluir. Esse cara é esquisito mesmo, gente. Nome New Basca. Você joga no Google primeiro a aparecer. Porque não existe um outro nome como New Basca. O que é New Basca? New Basca é uma... Deixa para depois? Posso falar rapidinho? Fala. Então tá bom. Falei que eu sou bicho esquisito, né? E eu falo, quem trabalhar comigo... Outra coisa importante, hein? Nós não somos uma agência. Isso é passado. Quem estiver buscando uma agência tradicional, daquele modelo... Não nos procura. Nem bate lá. Nem bate lá. Não é por causa do modernismo, porque aquele formato de agência também não existe mais, meu irmão. Esquece aquilo. É resultado na veia. É isso aí. Entendeu? Nós somos um hub de soluções. New Basca começou o seguinte, como todo exagero meu, como alguns empresários que vieram da forma que eu vim, com a fome e com a vontade de comer, eu tive no início alguns tropeços, mas nunca desisti do meu propósito. Chegou uma hora... Eu trabalhei numa empresa, eu posso falar, que eu gostei muito, aprendi demais, chamava-se Expand. Expand Importadora, uma das primeiras empresas de vinhos, de trazer vinhos para o Brasil, isso 85, 90. E eu gostava do nome porque, tá vendo, bicho esquisito? Expand, de expansão, tal, não sei o quê. Bom, beleza. Aí eu comecei com o Expand. Quando você ia lá pedir imagem para a indústria, qualquer coisa, mas a Expand Vinho está pedindo. Bom, tem que mudar esse nome. Esse foi um problema. E outro problema realmente financeiro, administrativo, que a gente acaba se atropelando e tudo mais. Mas fui sempre persistente. Bom,
Chegou num determinado momento, principalmente com um expand que não tinha nada a ver, aí eu trabalhei para uma família no passado muito rica. Mas eu estou falando muito rica. Conhecia lá o dono do BCN, conhecia não sei o quê, enfim. E aí um dia, uma das esposas, que eram 2 sócios, eles tinham tanto dinheiro que não cabia, não sei, hoje eu nem sei se existe tanto dinheiro assim que eles tinham. Nem sei se tem mais. Chegou a falar assim, não vou falar o nome com todo respeito. Fulano de tal, vamos abrir mais uma empresa? Aí o marido falou assim, porra, eu não aguento mais isso. Entendeu? Você vai tomar conta? Porque eu não consigo mais tomar. Já tem um time lá tomando. Ela falou, eu já tenho o nome Basca. Que é B de bandeira, Ska de Scavone. Então juntaram o sobrenome dos dois e tal. E aí quando eu tive um probleminha lá atrás, graças a Deus, bem lá atrás, eu falei, bom, tem que mudar esse nome. E aí, New, naquela época, tudo em inglês. Tudo era New. Tudo era New. Eu falei, New Basca. E aí foi New Basca, aí ficou New Basca, e é New Basca, e New Basca virou marca. Legal. Né? E a gente agora tem as submarcas da New Basca. Legal. Foi assim que começou. Legal. Assim, não, começou com o Expand, mas... É assim que chegou no nome New Basca. É assim que chegou no nome New Basca, isso já tem... Eu não podia encerrar aqui com o Zé sem fazer essa pergunta, que eu tava... Eu confesso que várias vezes eu perguntei, o que é New Basca? Mas várias pessoas perguntam isso pra mim. E claro, lá naquele momento você não vai falar o que eu tô falando aqui. Você não fala isso. Você fala depois, entendeu? Mas nasceu assim, e foi uma bênção de Deus, porque não tem outra. Então, deu boa. E deu boa, então você vê como é fácil. É só entrar lá, New Basca. Já vai aparecer lá direto os telefones. Querido, e tal. Zé, de coração de novo, obrigado demais por estar aqui. César. E, cara, pela parceria, por estar aqui. Sim. Tenho certeza que a gente vai fazendo bastante coisa junto aí. Vamos. E olha, parabéns. O seu último podcast foi com o Sten. E eu conheço esse rapaz. Eu vou chamar de rapaz. Entendeu? Esse menino. Entendeu? E eu fiquei muito feliz de ter conhecido ele. Galera, muito obrigado aí por ter nos acompanhado, né, em mais um episódio do Sellers Cast. Foi uma honra ter estado aqui com meu amigo Zé. E nos acompanha aí para quem quiser estar recebendo mais conteúdo da Sellers, né? Vai lá no YouTube, se inscreve, né? Ativa a sinetinha aí para poder receber todos os conteúdos. Tá no nosso Instagram também. E para quem quiser também saber um pouco mais sobre o que a Sellers faz, como faz a nossa solução, entender como a gente pode estar ajudando vocês, acessa o nosso site aí que está também na descrição aqui do vídeo e agenda uma consulta com o nosso time de uma apresentação que o nosso time de vendas vai ter o maior prazer de estar mostrando o que a gente pode fazer junto com vocês. Pessoal, é o seguinte, eu sei que estou extrapolando o tempo, mas eu tenho que falar, eu pareço o Dercy Gonçalves. É o seguinte, eu só valido aquilo que eu acredito. Na minha empresa, bate diversas outras empresas querendo fazer parceria. Eu sou difícil fazer parceria. Olha o que eu disse. Eu só entrego aquilo que eu faço. Então, por favor, pode contatar o César. Conheço, gostei, funciona, é bom e a gente precisa. Valeu, então, Zé. Não, mas é verdade. Eu sei. Você não precisa disso, nem eu. E se eu pegar, eu tenho um produto muito bom dentro da minha empresa, fora da minha empresa, e o teu produto, que com certeza daqui a pouco a gente já afirma logo isso. Porque é bom. O mercado precisa, cara. Obrigado, Zé. O mercado precisa. É bom. Tem que fazer. E vindo de quem tá só há 20 anos conhecendo isso, eu mas fico é mais bom. feliz ainda. Eu tô falando, é bom. Se eu não acreditasse, e já apareceram coisas lá muito boas, mas eu não acreditei, e são boas, mas o teu produto eu gosto. Valeu, Zé. Entendeu? Obrigadão. O produto eu gosto. Obrigado, querido. Tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado, até o próximo. Turma. E desculpa aí o meu linguajar, eu sou assim mesmo, o mercado é assim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Nós.